Olá pessoal, nessas próximas aulas nós vamos focar na fase inicial do processo de compilação que nós já conhecemos como a análise léxica. Então, nesse conjunto das próximas aulas, nós vamos identificar quais são os aspectos da teoria que podem ser aplicados na prática para gerar a programação computacional dessa fase tão importante para o processo de compilação. Assim, se nós considerarmos o contexto em que a gente está inserido para desenvolvimento do processo de compilação e interpretação, os nossos compiladores, a gente precisa primeiro que o computador entenda um programa, tá? Esse programa ele vai ter um conjunto de instruções que são cálculos, entrada e saída, processo de armazenamento de variáveis, E aí a gente tem também ainda dados e, de certa forma, podemos incluir comentários, Imagine que você está fazendo um código que tem muitas linhas e que ele precisa de manutenção constante. Então, os comentários são de fundamental importância para que isso ocorra de uma maneira mais tranquila, tá? De certa forma, se a gente for pensar, a gente está diante de uma conversa, tá? Que é quase que unilateral. Nós estamos passando informações para a máquina, Então, a nossa cabeça raciocina de forma lógica, que é uma forma mais próxima que a máquina vai entender, e, de certa forma, o que a gente quer dizer, faça isso, faça aquilo. Obviamente, nós esperamos obter a resposta direta da máquina. Nesse contexto, se essa conversa, mesmo que seja unilateral, é óbvio que a pessoa que está mandando as informações, no nosso caso, o programador, ele precisa compreender a linguagem. Ele precisa saber qual é a forma correta de dar instruções, justamente para que ele possa formular e raciocinar na forma correta dessa conversa que possivelmente seja unilateral. Então, nós humanos, a gente compreende facilmente uma linguagem humana, E normalmente, as nossas linguagens humanas, elas sempre têm um vocabulário, que é basicamente o nome das coisas, e que a gente consegue entender facilmente na consciência, Até inclusive os bebês começam a aprender de uma forma mais direta. E ainda a gente tem uma gramática, tá? Então, o vocabulário faz parte da gramática, mas a nossa gramática é o que dita as ações, é o que dita de que forma correta nós vamos compor as palavras do vocabulário e que a gente vai entender os conceitos dentro dessa gramática, tá? Então, é isso, a gente está falando de uma linguagem humana que é bem direta para a gente. O computador também precisa entender, tá? Então, o que ele vai fazer é captar uma sequência de caracteres. Tá? Então, o humano, logicamente, em termos de programação, excluindo a ideia da inteligência artificial, ele vai colocar uma sequência de caracteres como a sua conversa com o computador. Mas parece óbvio para os humanos essa ideia de fala, de troca de informações, sem pensar de uma forma direta. Para um computador precisa captar as informações essenciais, Então, o que a gente quer aqui é implementar uma máquina, um programa, para interpretar essa sequência de caracteres de uma forma direta, Então, por exemplo, uma máquina de Turing ela pode fazer essa análise à medida que ela tem um alfabeto, que ela tem um conjunto de estados, que ela tem regras de transição, Então, toda essa contextualização, ela
nos permite informar o seguinte, olha, nós vamos seguir um modelo natural, né? Porque os humanos conseguem entender melhor, né? Com as palavras, com o espaço, né? Mas a gente vai pensar numa maneira mais simples e direta para implementar. E aí a gente vem a primeira diferença entre o que seria léxico e o que seria sintático, tá? Bom, problemas diferentes vão exigir soluções diferentes. Então, o nosso analisador léxico vai focar no reconhecimento das palavras. O nosso analisador sintático vai focar no reconhecimento das frases. Traduzindo para o aspecto computacional, o léxico vai reconhecer os lexemas e montar os tokens, e o sintático vai admitir se essa composição de tokens ela está bem formada para a nossa linguagem. Assim, a gente pode pensar da seguinte forma, olha, se o nosso sintático ele pode trabalhar com o conceito realmente do reconhecimento das palavras, por que a gente não implementa o sintático direto, sem fazer análise léxica, tá? Então, se a gente pensar nesse trabalho do sintático, a gente pode pensar na primeira opção, que seria implementar tudo junto, né? Na nossa análise sintática, aí a gente teria um problema. Porque eu teria que lidar com espaços, teria que reconhecer diretamente os comentários, analisar os nomes de tokens e montar esses nomes de tokens, e ainda a questão da sensibilidade ao contexto quando se trabalha com a definição das declarações variáveis. Então, nós teríamos outras opções, mas vamos considerar a opção número 2, que é separar o léxico do sintático. Então, a gente poderia fazer no léxico, descartar os espaços e comentários, tá? Uma substituição dos nomes, valores e constantes, e ainda ter uma possibilidade de guardar informações relacionadas ao contexto do nosso código, né? O sintático ele pode tratar cada classe de lexema como um único símbolo terminal, né? Então, se a gente definir padrões no analisador léxico, a gente pode tratar esses padrões como um único símbolo terminal da nossa gramática no analisador sintático. Essa ideia torna a gramática muito mais simples do que se trabalhar diretamente sem o nosso analisador léxico, tá? Então, uma possibilidade dessa divisão é justamente fazer a questão da eficiência, né? Porque a gente pode trabalhar com tarefas que vão otimizar a leitura do código. E aí a gente vai estudar, por exemplo, criar um buffer de entrada no analisador léxico, onde esse buffer pode ter um controle do recebimento dos caracteres à medida que os tokens vão sendo gerados, tá? E ainda uma questão fundamental, que é a portabilidade, tá? Relacionada ao analisador léxico do nosso compilador. Eu posso, em outras palavras, fazer modificações na estrutura de leitura dos meus tokens ou ainda assumir novos reconhecimentos de padrões sem que eu interfira em outras partes do meu projeto de compilação, do meu projeto de compilador, tá? Então, eu posso manter, por exemplo, o número da linha para reportar erros, né? Isso eu posso tratar diretamente lá no meu léxico, né? E aí, eu torno o meu parser, que é o meu analisador sintático, mais independente, né? Em outros casos, eu posso fazer um processo de reconhecimento de linguagens com aspectos que têm um pouco de diferença, mas que uma análise sintática dela pode ser semelhante. Então, eu posso fazer analisadores léxicos diferentes que vão conseguir ainda fazer o meu processo de compilação, tá? Então,
à medida que eu separo o meu analisador léxico do meu sintático, eu consigo esses aspectos que a gente mencionou anteriormente. Vamos agora focar um pouco mais nossos estudos para a parte da análise léxica. Então agora nós vamos entender melhor a parte teórica que cerca a implementação de um analisador léxico para realmente trabalhar na própria implementação dessa fase da análise. Tá? Então, o nosso analisador léxico, se a gente for entender a forma como os elementos são conduzidos, nós temos o fluxo de caracteres, que representa o nosso código-fonte. Esse fluxo de caracteres é a entrada da nossa análise, né? E aqui a gente vai se preocupar agora com a leitura desse código. A nossa análise léxica, ela fornece um fluxo de tokens a partir do reconhecimento de padrões, né? E lembrando que a gente tem a figura importante dos lexemas. E esse fluxo de tokens, ele vai alimentando o nosso analisador sintático e a análise sintática vai sendo realizada. Entretanto, a gente não vai se preocupar ainda com o nosso analisador sintático, que a gente vai trabalhar pensando numa modularização. E aí já vimos os aspectos as vantagens dessa modularização para a implementação do nosso analisador léxico. Lembrando sempre que a gente tem o auxílio da tabela de símbolos. Então, a gente vai estudar, além do analisador léxico, como trabalhar também com a tabela de símbolos para essa fase. Tá? Então, essa é o principal fluxo que a gente vai trabalhar inicialmente. Então, a gente tem várias tarefas para o nosso analisador léxico, né? Dentre elas, remover comentários, remover os espaços em brancos, tá? Lembrando sempre que eu vou tirar a tabulação, enter, fim de linha, né? Caracteres de retorno, todos esses aspectos que eles não vão ser importantes para o nosso código, e correlacionar, né, as mensagens de erros com o nosso programa fonte. Ou seja, onde é que é o número da linha, que é a coluna que aconteceu o erro, né? Antes de qual caractere, esses aspectos que são fundamentais para que a gente possa corrigir e fazer um código bem definido para a linguagem que a gente estabeleceu. Assim sendo, nós vamos considerar os aspectos do lexema, que são efetivamente a sequência de caracteres do nosso programa fonte. Tá? Então, o que a gente vai definir na sequência são os nossos lexemas. Né? Então, por exemplo, se eu tenho if, abre parênteses, var 1 maior do que 37, fecha parênteses. Abre as chaves para um bloco de comando, outra var mais igual 54, ponto e vírgula, e finalmente system.out.println e a mensagem de OK. Os lexemas nesses trechos vão ser o if, tá? O abre parênteses, var 1 é um lexema, maior 37, fecha parênteses, abre chaves de bloco, outra variável, mais igual, que é o símbolo de incremento, né? 54, que é o número, ponto e vírgula, que é o fim de instrução, system, ponto, out, ponto, println, abre parênteses, a mensagem, entre aspas, uma constante literal, OK, fecha parênteses, ponto e vírgula, e finalmente fecha chaves, são todos os lexemas que o meu analisador léxico deve entender que são fundamentais para que eu continue o meu processo de compilação. Dessa forma, o lexema ele precisa de uma estrutura que são os nossos padrões, né, para definir a partir das classes de lexemas. Então perceba que quando a gente for trabalhar no analisador sintático,
eu não vou trabalhar com cada lexema especificamente. Eu vou trabalhar com os padrões aos quais um conjunto de lexemas se encaixam. Tá? Então, por exemplo, if abre var maior 37 fecha e o código anterior, nós temos algumas classes de lexemas nesse trecho. Por exemplo, quais são as classes que recaem como identificadores, ou seja, como variáveis? Então, as classes que vão recair nesse padrão são o nosso próprio var, outra var, system, out e println. Perceba que eu vou ter que estabelecer aqui um formato, ou seja, um padrão que caracteriza esse conjunto de, essa sequência de caracteres como parecidas, né, como pertencentes aos identificadores de variáveis. Tá? As constantes numéricas, olha, eu tenho que identificar o que são números realmente, né? Então, o próprio 37 e o 54 fazem parte desse padrão de constantes numéricas. As constantes em formatos cadeias, literais, né? Nós temos abre parênteses duplos, ok, e somente ela aqui. Finalmente, eu tenho alguns operadores, né? Que são maior, mais, igual. Então, esses, por sua vez, com esses símbolos de alfabeto, eles caracterizam o padrão de operadores. E, finalmente, eu tenho um conjunto de palavras que são da própria linguagem, que são as palavras-chave, né? Então, aqui a gente identifica como sendo o if. Ok? Então, esse conjunto de palavras-chave, eles são aplicados para facilitar na hora em que eu estou na minha análise sintática. Né? Então, dessa forma, eu consigo fazer um padrão que é efetivamente uma palavra-chave, uma pertencente à minha linguagem. Então, eu não posso, por exemplo, definir uma variável, um identificador, com o nome if, porque ele é uma palavra reservada da minha linguagem. Mesmo sabendo que o padrão para reconhecer identificadores pode ser bem semelhante ao padrão para reconhecer palavras-chave. Tá? Então, essas considerações, dentro do contexto da relação entre lexema, padrão e token, a gente consegue estabelecer, né, que um padrão é utilizado pelo analisador léxico para, primeiro ponto, reconhecer lexema. E, em segundo lugar, colocá-los nos seus devidos conjuntos, a partir da classificação de cada lexema. Então, identificadores é a classe dos lexemas var 1, outro var, system, out, println, e o padrão deles é cadeias de caracteres começando com letra. Então, qualquer cadeia de caracteres dentro do alfabeto da minha linguagem que começar com uma letra, né, ela vai ser encaixada dentro de identificadores. Perceba que esse padrão ele não é comum para todas as linguagens. Esse padrão ele é específico para cada linguagem que eu queira utilizar. Normalmente, a gente utiliza essa ideia para definir identificadores, mas eu posso estabelecer uma linguagem em que eu não quero que esses padrões aconteçam, tá? Ou ainda que eu quero limitar o número máximo de cadeias de caracteres para esses padrões. Então, eu posso estabelecer isso. A linguagem foi definida por mim. Tá? Perceba o seguinte, as constantes numéricas, elas vão ser uma sequência de dígitos. Então, na hora em que eu estiver lendo o meu código, se eu encontrar uma sequência de dígitos, eu tenho que saber que aquilo vai me representar uma constante numérica. As constantes de cadeias, elas são envoltas por aspas duplas. Né? Os operadores, eu tenho como padrão o próprio lexema. Então, a hora em que eu encontro uma sequência que tem o operador,
ela é especificamente o meu padrão de operadores. E finalmente, as palavras-chave, a mesma ideia. Na hora que eu encontro o if, os caracteres if, eu coloco como palavra-chave. Na hora em que eu encontro os caracteres, por exemplo, tá? Fora dessa ideia que a gente está tratando, o while, encontro o W, H, I, L, E no meu código, eu vou ter que definir como uma palavra-chave, tá? Então, essas são as considerações que a gente tem entre classe, lexemas e padrões. Tá? Então, são as definições bem claras do que realmente são esses conceitos para o analisador léxico. E, finalmente, nós chegamos na parte que tem o maior interesse da nossa análise léxica, que é a definição dos nossos tokens. Tá? Então, a definição dos nossos tokens, ela se refere à unidade léxica correspondente a um lexema. Então, eu tenho uma unidade que tem uma classificação, um tipo e um valor associado dentro da minha unidade do analisador léxico, né? Então, eu tenho uma estrutura bem demarcada que pode ser implementada, por exemplo, na linguagem Java, né, como uma classe que tem um tipo token que se refere ao tipo desse token, da classificação que ele se encontra, e finalmente uma string que dá esse valor. Perceba que isso pode ser também um endereço para a tabela de símbolos, tá? Então depende da sua implementação para a tabela de símbolos. Por exemplo, se eu tenho um tipo que é um identificador, e eu preciso de mais atributos associados a ele, como, por exemplo, o tamanho da variável, né? Ou ainda o escopo que ela pertence, entre outras informações. Então, o tipo do token vai ser usado pelo analisador sintático. É a partir do conjunto de tipos do meu token que eu vou fazer a minha análise sintática posteriormente. E o valor é o próprio lexema, se ele não necessitar de outras informações. Por exemplo, um valor numérico, né, se for uma constante, ou um ponteiro para a tabela de símbolos, né, como foi comentado em instantes. Dessa forma, nós definimos um conceito completo de classe padrão e podemos definir ainda a sigla do padrão, né? If var1 maior do que 37. Então, if é o nosso token. Não preciso de nenhum valor associado, porque já é uma palavra reservada, então já tem o teu fundamento todo armazenado aqui. Var1, nós poderíamos dizer que ela é do padrão identificador, do tipo identificador, e dizer somente que ela tem um endereço ou um nome var1. Mas o interessante aqui é colocar um endereço para tabela de símbolos. Tá? Então, isso é só uma explicação mais clara, né? Introdutória, mas é interessante saber que isso deve ser um endereço para identificar melhor as características de var1. Por exemplo, se o var1 fosse um string, eu não poderia fazer essa operação aqui, ó. Tá? Então, se o var1 fosse uma string, eu não poderia fazer isso. Quem que me daria esse problema era o nosso sentido, né? Não faz sentido comparar uma string com um número, dependendo da linguagem. Então, se isso acontecesse, eu teria um erro semântico. Tudo bem? Mas aí não é o nosso caso ainda de análise. Bom, então eu posso definir algumas características, né, para o analisador léxico, e o mais interessante é saber que eu tenho as minhas classes e siglas para elas, né? O final da minha análise deve retornar o nosso conjunto de tokens. Então vamos considerar aqui uma linguagem, né, que eu estou chamando de linguagem alguma. Tá? Alguma porque significa algoritmos usados para mero aprendizado. Tá? Então por isso o nome da linguagem alguma. Então a gente vai usar essa linguagem agora nos exemplos a seguir.
para a gente entender melhor como eu vou fazer a ideia léxica a partir dessa linguagem. Então, é uma linguagem de programação simples, né? bem básica, onde a declaração de variáveis ela tem constantes inteiras e reais, né? Pode ser números inteiros e reais, né? Então, as variáveis ou são inteiras ou reais. As expressões aritméticas são apenas mais, menos, multiplicação e divisão. Os operadores relacionais são maior, maior igual, menor igual, menor igual e menor igual, maior igual, tá? As expressões lógicas são o e o ou. O condicional é se, então, se não, né? São palavras reservadas e o condicional. E a repetição é somente a palavra enquanto. Então, a gente está definindo a nossa linguagem de programação com algumas características básicas, né? Então, vamos agora ver alguns exemplos para entender mais claramente a análise léxica. Então, vamos considerar esse primeiro código na linguagem alguma. Nós temos um bloco, tá, que define o conjunto das declarações para as variáveis que vão ser utilizadas no algoritmo. Então, esse nosso primeiro bloco, ele vai obrigatoriamente ter uma definição de todas as declarações de variáveis, de funções, né? No nosso caso, a gente não tem essa ideia, mas inicialmente as declarações vão ficar nesse primeiro bloco, tá? E o segundo bloco aqui refere-se ao algoritmo, tá? Então, aqui a gente tem a declaração de todas as variáveis e aqui o algoritmo para, por exemplo, calcular o fatorial de um número inteiro. Então, eu tenho a função ler_argumento, que é uma variável do tipo inteira, atribuir o argumento a fatorial, ou seja, então a variável argumento recebe fatorial, né? Ou fatorial recebe argumento, e se o argumento for igual a 0, então atribuir 1 a fatorial. Enquanto o argumento maior do que 1, início, atribuir fatorial vezes argumento menos 1 a fatorial, atribuir argumento menos 1 a argumento. Fim do bloco, imprimir o valor fatorial. Então, perceba que alguns lexemas aqui do nosso código, eles têm fundamental importância para que eu possa definir realmente as atribuições corretas, verificações corretas e testes, né? Além dos laços que ocorrem no meu código, né? Então, se a gente considerar esse código, nós poderíamos já, dentro do conceito da linguagem, entender que eu tenho alguns padrões, né? Então, dentre eles, declarações, algoritmo inteiro, real, atribuir, a, ler, imprimir, se, então, enquanto, início e fim, eles são palavras-chave da minha linguagem alguma, tá? Então, o tipo do lexema, ou seja, declaração, é exatamente uma palavra-chave. Então, eu posso definir uma sigla para esses elementos como os 3 primeiros letras de cada uma delas, né? Isso é uma forma de fazer sigla. Se eu não quiser, eu posso dizer que cada uma tem o próprio padrão porque é a palavra-chave, tá? Entretanto, o asterisco, o barra, o mais e o menos são os nossos operadores aritméticos. Então, eu vou definir que cada um deles representa um op_arit. Então, essa é a sigla para quando eu estiver trabalhando no meu analisador sintático, né, de padrão, que refere-se a qualquer um desses elementos, tá? E aí eu posso escolher ou um, ou outro, ou outro. Em termos de análise, não há problema na escolha. Eu vou me preocupar um pouco mais quando eu estiver lá na parte semântica, né? Lá no final, que refere-se a, por exemplo, a divisão para alocar o valor em uma variável inteira. Tem que ver se realmente essa divisão é permitida.
Mas, em princípio, na análise léxica e sintática, eu não estou preocupado ainda nessas questões de semântica, de sentido das operações. O menor, menor igual, maior igual e diferente são os operadores relacionais e aqui nós vamos definir como OP-REL. O i e o ou finalmente serão os operadores booleanos, nós vamos definir como OP-bool. O nosso dois pontos representa um delimitador, tá? Dois pontos representa o delimitador, vamos chamar de delim. Finalmente, abre parênteses e fecha parênteses, nós vamos definir como duas siglas, o AP, que é para dizer que abre, e o FP, que é para dizer que fecha. Lembrando que a quantidade de parênteses abertos, né, a quantidade tem que ser igual à quantidade de parênteses fechados. Então, quem vai tratar isso, o balanceamento dos parênteses, não é o analisador léxico, e sim o analisador sintático, tá? Até porque a estrutura que a gente usa para reconhecer os padrões é um autômato finito, e lembrando que o autômato finito não tem a capacidade de contar para checar se eu tenho outro número igual, tá? Então, é uma limitação do poder dos autômatos finitos. Eles não podem contar. Já os autômatos de pilha, esses sim podem fazer isso e, portanto, a gente lembra que a gente usa uma estrutura parecida com os autômatos de pilha na análise sintática, tá? Então, esse é um detalhe que merece destaque. Sequências de letras ou números que começam com letra vão definir o nosso lexema do tipo variável. E aí a gente vai usar como sendo uma sigla var. Sequência de dígitos sem a vírgula é o nosso número inteiro. E a sequência de dígitos com a vírgula é o nosso número real. Aqui a gente separa por num i e num r. E, finalmente, sequência de caracteres com aspas vai definir o nosso conjunto de cadeia, que nós vamos chamar de STR. Tá? Então, estabelecidas essas considerações aqui lá dentro do nosso código, vamos responder um primeiro exercício para fixar melhor a ideia na análise sintática. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é: identifique os tokens do programa abaixo conforme os padrões da linguagem alguma. No campo valor, armazene o lexema se necessário. Tá? Então, o campo que eu tenho valor para identificar o token, eu vou armazenar o lexema caso necessário. Tá? Entretanto, a gente já viu que é importante destacar que, em grande parte dos nossos tokens, nós vamos ter aqui um ponteiro, né? uma forma de ligação, né? Um endereço para elemento na tabela de símbolo, né? Que é o que a gente símbolos, que é o que a gente vai trabalhar mas na segunda parte dessa aula, né? Numa próxima aula. Então, considerando essas informações, nós teremos essa definição para os padrões, né? E para esse código da análise, nós vamos definir o fluxo de tokens necessário. Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar é o dois pontos é um delimitador. Então, só para fazer a primeira linha, né, você pode pausar o vídeo e tentar resolver esse exercício. Tá? No próximo slide tem a resposta. Mas o nosso primeiro token de saída aqui é um delim. Perceba que eu não preciso de nenhuma outra informação para esse token, tá? Então, eu posso definir o token como sendo delim sem um valor direto para o campo valor específico, né? Depois, eu tenho declarações. Declarações, ela recai no padrão
né, de palavras reservadas. Então, o nosso próximo token da saída seria, por exemplo, deck. Tá? No próximo passo, eu vou eliminar novas linhas, vou eliminar os espaços, e aí eu encontro o fluxo argumento, à medida que eu estou lendo. O argumento, ele recai no padrão de variáveis, né? Sequência de letras ou números que começam com letra minúscula. Então, eu tenho aqui argumento. O próximo elemento aqui é um var, que tem um endereço que eu vou chamar aqui de 1 lá para a tabela de símbolos. Tá? O próximo elemento que eu vou identificar é 2 pontos. 2 pontos é um delimitador. Então, eu tenho delimit. E assim eu vou fazendo para toda a análise do meu código até o final. Tá? Então, a resposta para esse exercício, ela tem essa cara. Primeiro, eu defino o delimit. Tá? Então, se eu tivesse jogado o analisador léxico para linguagem alguma, a saída do meu analisador léxico deveria ser essa que está apresentada agora na tela. Primeiro o delimit, depois o deck, né, de declaração, aí a variável com o nome de argumento, lembrando aqui, né, e aí um asterisco, eu teria que apontar um endereço para a tabela de símbolos, que a gente vai ver mais especificamente na próxima aula, tabela de símbolos. Depois, outro delimitador, aí inteiro, que é uma palavra reservada, outra variável fatorial, outro delimitador, inteiro, delimitador, a palavra reservada alg, de algoritmo, a palavra reservada ler, de leitura, outra variável argumento, e assim funciona a resposta para o nosso analisador léxico. Tá? O que a gente vai ver nas próximas aulas, além da tabela de símbolo e como ela vai fornecer informação, além de dar a possibilidade de armazenar informação importante para as outras fases do processo de compilação, é que tem uma teoria por trás dessa situação para que a gente possa ler um fluxo de caracteres e retornar esse conjunto de tokens a partir dos padrões pré-estabelecidos que a gente vai definir para a nossa linguagem. Tá? Então, essa é a resposta do exercício. É interessante que vocês treinem para entender como funciona, para que a gente chegue no momento da implementação e já esteja com tudo essa ideia teórica sobre de como implementar um analisador léxico.